E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? De volta para mais uma aula de princípios de animação. Já estou aqui com a animação de pêndulo, mais cinemática inversa rodando, para lembrar a temática da aula de hoje, que é trabalho com a cinemática inversa. Na nossa aula anterior eu expliquei um pouquinho para vocês do que é essa tal de cinemática inversa, quais são as aplicações, retomei aquelas abordagens de animação, seja o frame a frame ou animação por ossos aqui dentro da Unity. E falamos também de novo um pouquinho sobre questões de desempenho. Aqui, obviamente, como esses ossos têm algum tipo de ligação a uma queda de desempenho quando você compara com um frame a frame, e isso é bem claro o porquê, esses ossos estão ligados de alguma maneira, então tem toda uma física ali na tua Game Engine fazendo esse controle, então, obviamente, o processamento acaba caindo em momentos como esse e, portanto, temos que usar isso aqui com bastante sabedoria. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, já diriam por aí. Então é isso, parando aqui a animação, a ideia é que nós consigamos fazer isso daqui para que o controle da animação venha por meio de uma extremidade, e é aqui que está o conceito da cinemática inversa. Então quando você for animar um personagem correndo, você não vai mover osso a osso da perna, posicionar, faz o próximo frame, próximo do próximo, até você ficar com a animação lá pronta. O que você vai fazer é colocar um ponto de controle como esse nos pés, e ao movimentar esse ponto de controle você movimenta toda a perna com um movimento já mais controlado. Então a ideia é que a gente implemente isso daqui hoje, tá? Para isso eu vou para o projeto à parte aqui, que a gente já tinha o pêndulo no formato tradicional, e vou fazer uma coisa que muitas vezes dá dó, né? Eu vou deletar esse pêndulo aqui da cena. Então vamos lá, deletei o pêndulo da cena, só tenho agora o personagem, e a ideia é começar do zero aquele processo de animação. Só que aqui eu não vou animar osso a osso, eu quero trabalhar com a cinemática inversa, assim como vocês viram eu fazendo nesses exemplos. Então é isso, tô aqui com o corpinho do personagem, né? Tá tudo ali configurado, a gente não vai mexer nisso ainda. Nas próximas aulas eu mostro para vocês como fazer isso no âmbito de um personagem, mas o procedimento é o mesmo. Se você pegar a sacada de como fazer isso no pêndulo, trabalhar com o personagem, vai dar mais trabalho, obviamente, pelas poses que você tem que configurar. É um número maior de itens para controle da cinemática inversa. Só que aprendeu a fazer um, você faz os demais. Só vai dar um pouquinho mais de trabalho temporal e não em termos de complexidade. Bom, dito isso, vamos lá. Eu tenho aqui o pêndulo, né, já carregado. Então você fez lá no Photoshop, salva lá o seu arquivo PSD ou no formato PSB, também, que é um outro formato que a gente vai usar bastante, principalmente com personagem. Você traz para sua pasta de sprites, sua pasta de assets visuais, e carrega esse asset aqui para dentro depois que você já tiver configurado. O procedimento é o mesmo. Antes de fazer isso tudo, eu vou lá para o Sprite Editor, porque eu quero configurar o comportamento desse meu sprite. Aqui em cima eu vou em Skinning Editor, porque eu quero editar toda essa estrutura de ossos. Com essa estrutura que eu já tinha definido, vocês podem fazer o mesmo, inclusive, eu vou criar novas divisões de ossos para que eu tenha uma maior flexibilidade nessa corda, para que eu tenha um movimento mais real. Para isso, eu venho aqui em Split Bone, para criar um split, né, para quebrar esses bones no meio. Eu vou fazer um split aqui. Não vou fazer tantos assim como eu fiz lá no real, para ficar mais fácil e mais dinâmico aqui pra gente. Quebro em 3 aqui. Vou quebrar esse aqui no meio, esse no meio, esse aqui no meio, e vou fazer essas quebras aqui de intermédios. Recomendo que você vá fazendo por intermédios para você ter um controle maior desse distanciamento. Se você for fazendo um por um, vai chegar lá no fim e falta um trechinho. Então façam dessa maneira, que eu garanto para vocês que vocês vão ganhar tempo. Fiz essas quebras, ok, eu posso até testar aqui, ó, em Preview Bone, para eu testar algumas situações. O que está acontecendo aqui? Essa movimentação que está acontecendo, deixa eu até resetar as poses, ainda não tem influência na geometria. Portanto, eu tenho que reconfigurar os pesos de influência desses ossos para a minha geometria. Então eu venho na geometria e dou 2 cliques, né? Que é aqui a figura que eu tenho, ela já está até selecionada aqui. Venho em Auto Geometry e posso mandar ela gerar os pesos aqui para todos esses ossos, tá? Deixa eu gerar isso aqui novamente. A geometria foi refeita aqui para o nosso desenho. Obviamente, vocês vão ter que acabar retornando para corrigir algumas imperfeições, por isso eu vou aqui no Edit Geometry,
que eu tive que recalcular ela para poder recalcular os pesos. E eu reposiciono alguns itens aqui, tá? Só que, para que eu consiga deformar essa corda de uma forma mais real, esses pontos aqui, eles não têm tantos pontos internos para controle interno dessa malha. Então é importante que a gente também crie isso tudo. Eu só vou reposicionar alguns pontos aqui, não vou perder muito tempo, mas eu recomendo que vocês gastem um tempinho aqui para que a qualidade da sua malha, né, da geometria da sua malha, seja maior, tá? Quanto mais você trabalhar nisso aqui, mais real vai ser o seu processo de animação. Vou deletar isso aqui, então com Ctrl Delete, no meu caso aqui Command Delete eu deleto, opa, Ctrl Z que eu tirei uma aresta aqui também. Ali embaixo eu acho que tá ok. Agora eu vou aqui em Create Vertex aqui na esquerda. Vou selecionar para eu criar um vértice aqui. Eu vou criar um vértice aqui. Um aqui. Vou criando vértices em pontos da corda que eu imagino que possa haver uma maior dobradura. Então eu vou colocando isso tudo aqui, tá? Isso aqui come um pouquinho de processamento da máquina de vocês, tá bom? Como você está estipulando pontos de controle, tem toda uma matemática aqui por trás. Dá um trampinho aí, viu, gente? Deixa eu criar um ponto a mais aqui, voltar para o Edit para eu trazer essa malha para cá e... Opa, que eu tô com arestas aqui, né? Deixa eu clicar aqui no vértice e trazer esse vértice para cá. Volto para criar novos vértices, eu acho que é bom ter um aqui. E na parte interna, mais ou menos aqui no meio desses ossos e nas pontas, eu vou criando alguns pontos a mais de controle na parte interna, para que a deformação da parte interna também tenha qualidade, tá? Não deixar só nas extremidades. Então eu vou adicionando alguns aqui, até nesse tipo de movimento aqui, né? Mais em zigue-zague, para que a gente tenha maior qualidade de distorção dessa malha. Com esses novos pontos e com os pesos que foram calculados automaticamente, a partir desse momento a corda começa a ter uma deformação já um pouco mais real. Aqui, obviamente, com movimentos que a corda provavelmente não vai fazer na sua animação, você vai ter algumas aberrações, né? Como essa daqui. Se você é bem perfeccionista e quer já resolver isso, faça isso agora. Vem aqui e trabalhe com esses pesos, né? Como eu disse para vocês, dá 2 cliques lá na malha, vai aqui no pintar essas influências ou trabalhar com um slider, seleciona o que você quer que tenha uma influência diferente e faça a alteração desses pesos, igual eu estou fazendo aqui agora. Ó. Se eu quero corrigir isso aqui, eu ponho esse amount de influência para o Bone 14. Outra coisa que é importante, tá? Aqui é difícil a gente renomear esses ossos, porque é difícil falar osso 1, 2 e 3, às vezes não é muito perceptível. Em um personagem, eu recomendo que aqui dentro vocês já nomeiem esses ossos. Deixa eu até ativar aqui a questão da visibility, porque esses ossos que estão aqui, ó, eles podem ser renomeados, tá, gente? Então eu recomendo que vocês renomeiem esses ossos aqui para que vocês tenham um controle maior de qual é a parte que você está realmente movendo. Deixa eu só resetar a pose aqui para testar outras situações. Eu acredito que do jeito que está aqui, com esses pesos automáticos, eu acho que já vai funcionar bem. Com exceção dessa parte aqui, ó, foi importante eu testar. É sempre importante, inclusive, vocês testarem. Ó. Esse osso até aqui, beleza, influência, ok. Mas se eu quero movimentar esse, ó, esse carinha não pode ter a influência dos pesos do osso vermelho, tá? Então aqui é importante, ó, vamos deixar a pose resetada, que eu faça esses testes aqui para trabalhar com as influências, tá? Então eu posso, deixa eu só remover, deixa eu já pôr numa posição que eu sei que estava deformando, por exemplo, essa posição estava deformando, e eu tirar algumas influências ali. Esse daqui, deixa eu ver quem que ele está sofrendo influência, esse daqui também está sofrendo, vamos aqui fazer essa limpeza do Bone 6, ó, então vou tirar aqui e deixar bem baixa, tá aqui a influência do Bone 6. Então deixa eu voltar ela mais ou menos aqui. Ele não tá deixando, deixa eu só ver o porquê aqui. Deixa eu tirar a normalização e voltar para ver se ele deixa eu controlar. Não tá deixando, então vamos fazer o seguinte, vamos pelo Weight Slider também, pegar essa aresta aqui, ó, que tá influenciada pelo Bone 1 e eu vou tirar essa influência. Aqui, deixa eu ver se esse daqui passa pelo mesmo. Vamos lá no Bone 1. E eu quero tirar essa influência. Deixa eu fazer a rotação aqui agora. Então, ó, aqui não está sofrendo mais aquela
deformação, mas está deformando essa parte aqui de cima. Então vamos lá, vamos pegar essa daqui. Vou tirar o Bone 2 e o Bone 1. Então já está melhorando um pouco aqui. Aqui a corda, beleza, a corda acaba sendo deformada mesmo, não vou me preocupar com isso agora. Deixa eu movimentar esse aqui, beleza, não pode ter influência, então vou resetar a pose. Venho nesse vérticezinho aqui, tiro o Bone 1 e vou tirar o Bone 5. Então, ó, menos influência. Estamos resetando. Gente, é tudo um trabalho de experimentação, de você encontrando as influências que estão atrapalhando. Vou tirar esses outros aqui também, ó, sem influência deles. E agora ficou só esse pedaço aqui. Então vamos pegar esse carinha, tira o Bone 1. Pegar esse carinha aqui, vou tirar o Bone 1 também. Deixa eu ver o Bone 3. O Bone 3 talvez precise, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se esse aqui está precisando se alterar em termos de influência. Tirei o 1 dele. Esse daqui eu vou tirar o 1. Até a gente encontrar... dá para vocês fazerem isso também aqui com o pincel, né, gente? Eu estou moscando aqui. Se eu vier com Ctrl, eu posso apagar a influência do osso que eu estou selecionado. Então selecionei o vermelho, venho aqui com Ctrl e apago essa região. Deixa eu pegar aqui do azul e apago essa região. Outra coisa importante também, que daí não vai ter muito milagre aqui. Eu não tinha notado a questão geométrica, né? Então, ó, vou pegar esse ponto de geometria, trazer para cá. Vou criar um novo vértice aqui. Volto na edição e trago ele para cá. E puxo esse daqui para cá. Aqui eu acho que eu já tenho uma geometria melhor. Tava apanhando ali por uma geometria que precisava ser retrabalhada. Então vamos ver aqui. Agora só a corda mesmo que está deformando. Os demais itens não sofrem tanto assim, tá? O ideal é melhorar, obviamente, a malha aqui, para que essa deformação não aconteça de forma tão horrível como está aqui. Mas você tem que também fazer uma avaliação sobre que tanto você vai rotacionar esses itens para ver se vale a pena ficar editando tanto assim. Então aqui nesse caso, ó, com essa rotação aqui de corda, que não é tão estranha assim, vista à distância, de perto obviamente é feio pra cacete, né? Mas vista à distância não vai ser tão estranha, tem outras coisas rolando na tela. Então talvez você não precisa perder tanto tempo assim com essa deformação, tá? Então eu vou testar, vamos ver como é que fica com isso daqui. Tem um limite, gente, o tanto que você fica polindo isso daqui, tá? Nem tudo vale a pena, tempo é dinheiro também. Então é isso, fiz um teste de algumas poses e recomendo que vocês façam o mesmo. Fez tudo isso, vou resetar a pose e vou aplicar essas alterações geométricas, alterações de peso, tudo que foi feito. Eu vou lá em cima em Apply. Agora que eu apliquei isso tudo, fecho e carrego o meu sprite para cá para eu trabalhar com a cinemática inversa. Então volto aqui, cadê o spritezinho? O pêndulo tá aqui, carrego o pêndulo aqui para dentro. Deixa eu levar ele para um sorting layer aqui, deixa eu adicionar um foreground, vamos lá, foreground, deixa eu adicionar também um background. O ideal seria colocar todos os itens depois também, né, em background, mas aqui já vai resolver parte do problema, tá? Então a escala eu vou deixar em 0.5 em X, 0.5 em Y e 0.5 em Z. Se bem que Z aqui não vai influenciar em nada, mas enfim. Reposiciono aqui o meu pêndulo, coloco na posição que eu espero que ele esteja para rotação. E aqui eu estou pronto para fazer esse processo de animação. Então estou com o pêndulo selecionado. Aqui eu starto uma nova animação. Então vou selecionar, já estou com o pêndulo selecionado, já tinha falado isso, né? E com ele selecionado eu crio uma nova animação. Vou criar aqui na minha pasta Animations, vou chamar ela de Pêndulo Animation IK, porque eu estou fazendo com IK Animation. Aê! E ficou pêndulo, beleza. Agora sim eu tenho a minha timeline para fazer a animação. Nesse procedimento aqui de animação, vocês podem notar que os ossos não estão aparecendo ainda, porque a gente tem que colocar um outro componente para que eles passem a aparecer. Então eu vou adicionar aqui o Sprite Skin. Ao adicionar o Sprite Skin, deixa eu vir aqui para aplicar Root Motion e também criar os nossos bones.
Então, a partir deste momento, eu vejo todos os bonds aqui. Eles vieram com deformação, vocês também podem passar pelo mesmo problema, tá? Então, é algum problema lá dentro do seu sprite. Vamos tentar resolver isso aqui rapidamente, né? Porque pode ter algum peso lá que está mal atribuído. Então, venho aqui para o meu Sprite Editor, vou lá no Skinning Editor, damos uma olhada aqui nos pesos automáticos. Deixa eu gerar novamente esses pesos aqui. Deixa eu selecionar todo mundo para poder gerar para todo mundo. Gerei os pesos novamente. Vamos ver se esse procedimento aqui de geração de novos pesos, né, vai ajudar de alguma maneira. Geralmente acaba ajudando porque quando o peso está zero em alguns pontos, isso pode causar alguns problemas no seu processo de animação. E eu zerei ali alguns pesos. O ideal não é zerar tudo não, tá, gente? É deixar um mínimozinho de peso para que fique imperceptível o movimento, tá? E eu acho que aqui vai funcionar bem esse procedimento a partir de agora. Então vamos lá, eu acho que eu até já apliquei, né? Deixa eu só resetar a pose, eu já apliquei. Voltando aqui, deixa eu ver se melhorou, né, o pêndulo. Deixa eu tirar ele e pôr ele de novo, vou deletar e vou adicionar novamente. Coloco ele em foreground, que é o item mais frontal aqui. Trago ele para a posição, vamos lá mexer na escala dele, 0.5, novamente, opa, eu coloquei em 5, 0.5, 0.5 e 0.5. Reposiciono, vou gerar aqui novamente para ele o Sprite Skin, vamos criar os bonds aqui, ufa, não deformou agora, tá? Eram os pesos mesmo. Não fiz um corte aqui também, porque senão fica tudo perfeitinho, como se nunca desse erro. Dá erro sim, dependendo de como você configura alguns pesos, né? Principalmente quando você zera alguns pesos, você tem deformação da sua malha. Então eu gerei aqui novamente aqueles pesos e trouxe de volta o sprite e apliquei. Esse procedimento é de teste mesmo, tá, gente? Vocês estão fazendo alguns testes. Já saibam, né, que zerar alguns pesos pode trazer deformações, como trouxe aqui nesse exemplo para vocês. Apesar de não ser intencional, aconteceu e eu acho importante que vocês identifiquem esses problemas e também consigam resolver aí na máquina de vocês, na Unity de vocês. Então é isso, ó, tenho todos os ossos, tá? Agora, animar isso daqui um por um é um procedimento que eu não quero, acredito que vocês também não queiram. Notem também que todos os ossos estão com as ligações já definidas e é a partir daqui que a gente começa a trabalhar com o conceito de cinemática inversa, como que a gente põe isso tudo. Falei um monte até aqui, né, gente? Mas vamos lá. Precisava de tudo isso para a gente colocar, obviamente, o IK. Seleciono o pêndulo. Seleciono o meu Game Object aqui que representa o pêndulo. Agora, além do Sprite Skin, eu vou colocar um IK Manager, esse IK Manager 2D. Então estou adicionando esse componente que controla o Manager para mim. Controla o Manager é esquisito, né? Manager que já nos remete a controle. Esse Manager controla a cinemática inversa, era isso que eu queria dizer para vocês. Então selecionei aqui o IK Manager e ele tem uma lista de solvers. Esses solvers vão representar aquele controle que nós tínhamos para cada uma das bolinhas que eu mostrei, por exemplo, no personagem. Eu tenho um solver para o braço esquerdo, um solver para o braço direito, um para a perninha esquerda, para a perninha direita. Para qualquer movimentação com cinemática inversa que você for fazer, que há uma ligação entre esses ossos em específico, você tem um solver, um cara que vai resolver a cinemática inversa naquele ponto. Então, dependendo da animação que você quer fazer, você não vai ter um único ponto de cinemática inversa, ou seja, não vai ser um único solver. Aqui a lista de solvers está vazia porque eu ainda não defini nenhum. Então eu vou nesse mais aqui para escolher, fica bem pequenininho aqui, algum tipo de solver. A diferença principal entre esses três, principalmente entre os dois, aqui que a gente vai mais utilizar é a seguinte. O solver limb, que vocês vão ver também em algumas aulas, alguns tutoriais por aí, ele é adequado para ligação de 2 ou 3 ossos. Eu não lembro nem se em 3 ossos funciona bem, mas a gente pode conferir isso para vocês e nos próximos vídeos até retomar esse assunto. Mas, se eu não me engano, é para 2 ossos, uma movimentação um pouco mais restrita. Agora, se você tem uma ligação de vários ossos, como é uma corda dessa daqui, você pode usar o chain. O que a gente precisa para esse caso é essa primeira opção, o chain CCD. Então selecionei ele e aqui vocês já podem notar que
todo solver precisa de um effector, que é o cara que vai ter esse controle de efeito sobre a cinemática inversa, e o nosso target, que é o carinha que a bolinha que eu vou efetivamente puxar e movimentar. Além disso, eu tenho aqui um controle de tamanho de corrente, ou seja, qual o tamanho de ligação de ossos que eu tenho aqui, e outras iterações aqui, a tolerância de movimentação, a velocidade, o peso de movimentação, são opções que aos poucos vocês vão utilizando. O importante na aula de hoje é a gente configurar um effector e também o nosso target. Configurar o target é bem tranquilo, o effector não é nada de outro mundo também, só que tem um passinho extra aqui. Para colocar esse effector, eu vou fazer o seguinte, eu vou no osso que vai ter o efeito, que vai sofrer esse efeito. E aqui, nesse último osso, que é onde eu vou deixar o target para puxar, ele está até aqui na minha hierarquia, né? Eu vou dar um clique direito e vou criar um empty, um game object vazio nesse carinha aqui. E eu já aproveito para reposicioná-lo, eu vou trazer para a pontinha aqui. Então notem que eu movimentei esse empty para cá. Deixa eu aumentar também a janela aqui e renomeá-lo. Vamos lá, rename. Vou dar um nome para solver IK pêndulo. Bem sugestivo o nome, né? Pêndulo. Tá. Então, tá aqui. Não é o solver, né? O solver tá aqui embaixo, gente. Deixa eu só renomear o solver para esse nome. Solver IK pêndulo. É sempre bom, como você vai ter mais de um solver possivelmente por peça, por item, é legal você renomear. Esse cara aqui, ele vai ser o effector. Deixa eu renomear ele como effector. Effector. Eu já estava confundindo os conceitos já, né, gente? Mas vamos lá. Então tá aqui o meu effector. Eu volto para o solver, porque eu quero configurar esse empty que eu criei, que está aqui na pontinha, como sendo um cara que vai afetar de alguma maneira esse solver. Então eu só clico nele aqui, ó, e arrasto para a abinha do effector. A partir desse momento já temos o effector. Eu posso já aumentar aqui as correntes, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês de forma mais aproximada. Ó, com 2 já ficou verdinho na base e esse primeiro osso. Então eu vejo até onde eu quero trabalhar com esse processo cinemático inverso. Aqui tem um osso a mais do que aquele que eu tinha mostrado para vocês, que eram 14. Com 14 a gente chegava no último, né? Aqui com 14 eu estou chegando aqui. Quanto maior esse número, maior o processamento, tá, gente? Quanto maior o número de ligações de ossos, não tem, a conta não fecha, né? Você vai ter que ter mais processamento para conseguir ver todas as questões físicas que são implementadas para essa seção. Agora que eu defini aqui o número de ligações, que está 14, não vou mexer nos outros itens, vou mandar criar o alvo. Então, create target. Agora que eu criei o target, vocês vão ver no solver, ó, que tá nessa posição aqui, ó. Tá, deixa eu até alinhar ele aqui na parte inferior. Ó, esse aqui é o solver. Se você mover ele, né, você vai ter isso, esse efeito. E aqui eu tenho o target. Deixa eu só ver a bolinha do target, cadê? Deixa eu zerar essas poses aqui que eu já movi, né? Então deixa eu zerar as poses. Zerei as poses, ó. Eu posso segurar, clicar aqui no target e eu tô vendo a posição dele. Tá? Quando você não está com o target pressionado, selecionado ali na hierarquia, fica essa bolinha ao redor dele. Ó. Então, ao redor do target tem a bolinha. Pegou a bolinha aqui, você consegue movimentar. Agora que você tem essa bolinha, eu vi que eu até movi um osso aqui na movimentação. Deixa eu zerar de novo. É sempre bom vocês ir zerando essas poses aqui, para que essas ligações dos ossos não sejam prejudicadas. Deixa sempre tudo bem alinhado. Zera para que isso se torne, né, um padrão. Ó. Então essa é a pose default. Todo osso que você muda e faz aquele procedimento, ele não manda esse osso de volta, tá? Esse osso continua nessa posição. Agora quando você muda a rotação, aí sim ele manda a pose de volta. Então voltando aqui, restore, porque eu já reposicionei esses elementos. Agora sim que eu tenho tudo isso aqui, ó, beleza. O movimento da corda pode ser explorado, tá? Recomendo que vocês explorem aí essas propriedades para vocês verem o que vai modificar em termos de animação, né? Se eu diminuo o número de correntes, ó, obviamente eu tinha mostrado para vocês, vocês reduzem o escopo de controle da cinemática inversa. Voltando aqui para o 14 e zerando a pose novamente, eu acabei mudando as coisas ali quando eu zerei, antes de zerar a pose, né? Deixa eu dar uns Ctrl Zs aqui para voltar para a pose original. Beleza. Então, zero isso daqui. E aí sim, a partir daqui eu já posso
fazer as movimentações, tá? E agora com isso tudo configurado, ossos configurados, as ligações aqui via solver, né? Com aquele chain CCD tudo configurado bonitinho. A ideia é, além de testar se a cinemática tá tudo ok, se tá com os pesos que você gostaria, né? As configurações que a gente viu que você gostaria, o próximo passo é, enfim, animar, tá bom? A animação disso daqui é muito similar do que a gente já tinha feito anteriormente e na nossa próxima aula eu mostro o passo a passo a partir daqui. Indo lá na nossa aba Animation, criando uma nova animação e posicionando para frames específicos agora o target e não mais osso a osso. Isso vai acontecer de forma mais automatizada, vai facilitar bastante a nossa vida, tá bom? Mas isso é assunto para nossa próxima aula, que a gente configurou tudo que era necessário para IK funcionar, Inverse Kinematics, que é a cinemática inversa. Próxima aula, aí a gente aplica isso no âmbito da animação, beleza? Então é isso, bons estudos para todos vocês, né? Um abração e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!